Volume 01, Capítulo 02, Veio. Nome do jogador: Kaga Michio. Informações do personagem e equipamento. Classe: Aldeão nível 2, Herói nível 1, Ladrão nível 2. Acessório: Anel da Determinação, Sandálias. Michio-sama, você é mais que bem-vindo para ficar aqui esta noite, se quiser. Prepararemos o melhor banquete possível para demonstrar nossa gratidão. O chefe da vila me contou isso enquanto tomávamos café da manhã, que consistia em mingau de aveia com salada e queijo. Não posso dizer que foi o melhor que já comi, mas no geral também não foi tão ruim. Se assumirmos que este é o nível mais baixo em termos de qualidade da comida e que só pode ser melhorado em cidades mais civilizadas, então acho que não terei problemas para me adaptar a viver neste mundo, pelo menos no que diz respeito à comida. Pelo que o chefe disse, acho que é seguro presumir que o jantar será mais luxuoso, adequado para um herói que salvou a vila do ataque dos bandidos. Nada foi dito sobre o almoço. É possível que eu esteja sendo tendencioso devido ao meu estilo de vida atual, em que sempre fiz 3 refeições por dia, mas parece que neste mundo padrão são 2 refeições por dia. Café da manhã e jantar. Muito obrigado. Permita-me aceitar sua gentil oferta. Além disso, sobre seus planos para amanhã, o comerciante disse que sua carruagem partirá para a cidade de Veio bem cedo. Se você planeja ir com ele, sugiro que durma cedo esta noite. Quanto tempo exatamente levará a viagem até Veio? Cerca de 3 horas de carruagem. A maior questão agora é se 3 horas aqui são as mesmas que as 3 horas no meu antigo mundo. Se eu assumir que são, então posso fazer o seguinte cálculo. Se fossemos partir para Veio por volta das 8 horas da manhã, chegaríamos ao nosso destino por volta das 11 horas da manhã. Se o comerciante quiser encerrar tudo em uma viagem de um dia, ele teria que sair da cidade às 3 horas da tarde para retornar à vila às 6 horas da tarde, o que significa que o tempo total que ele passaria na cidade seria de cerca de 4 horas. Ele disse que ia reabastecer comida e suprimentos básicos, então acho que não deve demorar muito para terminar? Porque se conseguíssemos retornar aqui antes de escurecer, então talvez eu tenha algum tempo livre para ir pescar. Então farei exatamente como você sugere. Maravilhoso. Com certeza vou repassar a mensagem ao comerciante. Com isso resolvido, o que devo fazer até amanhã? Ficar parado sem fazer nada seria definitivamente contraproducente, então seria legal se eu pudesse encontrar um lugar para caçar alguns mobs e aumentar meu nível máximo possível. Se me permite perguntar, há algum mob por aqui nesta vila? Mobs? Será que você está falando de monstros? Ah, sim. Isso mesmo. Monstros. Tem algum monstro por aqui? Nota para mim mesmo. Monstros, não mobs. Preciso controlar meus hábitos de jogador se não quiser que todos suspeitem de mim sem necessidade. Bem, acho que há coelhos lentos nas profundezas da floresta, não muito longe daqui. Coelhos lentos. Nunca lutei com eles antes. O nome sugeria que eles eram fracos pra caramba, mas meu instinto me dizia que eu não deveria me sentir tão confiante assim ainda. Talvez seja um daqueles casos em que o nome é enganoso, mascarando a verdadeira força do monstro? Muito bem, chefe da vila. Hora de fazer você me contar mais alguma coisa. Que tipo de monstro eles são, exatamente? Esses coelhos lentos, quero dizer. Ah, eles são relativamente inofensivos porque tendem a se distanciar de qualquer assentamento humano e, mesmo em combate direto, não representam uma grande ameaça. Ah, é mesmo? Bom saber. Que sorte a minha! Parece que vou conseguir grindar com relativa facilidade se eles forem tão fracos. Eles servirão como uma boa maneira de passar o tempo e, quem sabe, talvez eu também consiga farmar alguns itens que eu possa vender por um bom prêmio? Sim, essa deveria ser minha mentalidade atual. Não adianta me preocupar com a possibilidade de não poder voltar ao Japão por enquanto. Em vez disso, devo concentrar toda a minha energia em garantir uma situação relativamente estável para mim, e definitivamente preciso da cabeça fria para isso.
como esperado de um aventureiro. Mesmo que eles não valham a pena o esforço, você ainda vai se esforçar para caçá-los e manter a vila a salvo da ameaça deles. Cara, acho que você está interpretando demais. Aliás, por que você reagiu gritando desse jeito? Se eles são tão fracos quanto você os descreve, então é realmente um motivo para ficar tão emocionado por eles? Se sim, claro que sim. Ok, continue. Até os aldeões podem derrotar um se o atacarem em grupo. Ei! O que foi isso? Foram necessários vários de vocês para derrotar um só coelho? Como assim? Não, Michio, mantenha a calma. Lembre-se, colete informações primeiro, seja um babaca crítico depois. É os drops? Ele deixou alguma coisa para trás quando você o matou? Bem, conseguimos salvar a pele de coelho dele. Entendo. Isso significa que o pelo dele é um item de drop ou algo que eles recuperam manualmente, esfolando-o? Seria legal se fosse a primeira opção. O que foi, Michio-sama? Há algum problema em caçar esses monstros? Minhas dúvidas devem ter aparecido em meu rosto, porque o chefe me perguntou em um tom preocupado. Não, está tudo bem. Embora eu realmente desejasse que não fosse. Esse era outro dilema para mim. Será que eu deveria mesmo tentar? Será que eu, um personagem de nível baixo, conseguiria derrotar monstros que os aldeões de nível mais alto tiveram que se unir para derrotar apenas um? Por outro lado, se eu realmente quiser viver neste mundo como um habitante de pleno direito, terei que eventualmente me aventurar na natureza e começar a caçar monstros eu mesmo. Não tenho garantias de que este coelho lento seja realmente fácil de derrotar, mas se eu decidir fazer isso, quanto mais cedo eu lidar com ele, melhor. Não tenho a mínima ideia se consigo voltar para o Japão que conheço e, mesmo que pudesse, não sei se quero voltar para a vida de merda que tive lá. E, objetivamente falando, quão pior este mundo pode ser comparado ao meu? O risco de morte iminente? Claro que é desagradável, mas todo mundo morre eventualmente. Ironicamente, encontrei meu caminho para este mundo graças a um site de suicídio. Eu queria acabar com a minha própria vida, então que diferença faz se eu fizer isso sozinho ou com a ajuda de algum monstro aleatório? Não tenho literalmente nada a perder, então é melhor dar uma olhada nesses coelhos lentos. Tudo bem, acho que vou dar uma olhada nesses monstros agora. Não será um problema, desde que eu volte aqui a tempo para o jantar, certo? Contanto que eu use minha Durandal, as coisas não devem piorar tão rápido, e se piorarem, sempre posso enfiar o rabo entre as pernas e correr. Levantei-me da cadeira e comecei a ir em direção à porta, quando o chefe me chamou novamente. Michio-sama. Na verdade, alguns dos jovens da nossa aldeia também querem caçar os coelhos lentos. Se possível, eles poderiam se juntar a você na sua aventura pela floresta? Você quer dizer ir caçar junto com eles? Se eles forem com você, não tenho dúvidas de que terão uma boa experiência. Droga, o que eu faço agora? Com certeza seria mais seguro se eu tivesse mais pessoas comigo. Mas, com todo respeito, mas acho que seria melhor se eu fosse sozinho. Nunca lutei com um coelho lento antes, então, se o pior acontecesse, não sei se conseguiria manter todos os outros fora de perigo. Agora que penso nisso, você está certo. Que sábio da sua parte pensar no bem-estar dos nossos jovens, Michio-sama. Ouvi isso, mas eu também tinha outro motivo para recusar seu pedido. No meu nível atual, sou fraco, mesmo que uma das minhas armas seja OP pra caramba, então se um dos caras que fosse comigo morresse de forma horrível, seria possível que a família ou amigos próximos do falecido queiram que eu assuma responsabilidade por isso, e como esta vila adotou um sistema de escravidão, concluí que é do meu interesse evitar tais situações a todo custo. Não vou arriscar nenhuma chance de me tornar um escravo por causa da estupidez de outra pessoa, não mesmo. Depois de terminar minha refeição, guardei os cartões de inteligência dos bandidos, equipei a espada de cobre e lentamente me dirigi para a floresta perto da vila. Estranhamente, nenhum monstro apareceu, mesmo depois de eu ter seguido em frente por cerca de 10 minutos.
Normalmente, em jogos, eu teria sido atacado a menos de 10 passos da vila, o que deveria ser considerado uma zona segura para os jogadores, neste caso em particular, mas não houve nenhum encontro aleatório ainda. Honestamente, fiquei um pouco decepcionado, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim se sentiu aliviada por não ter que lutar contra nada ainda. Já que estamos nisso, também me perguntei por que alguém construiria uma vila em um local cheio de monstros difíceis demais para pessoas comuns derrotarem sozinhas. Parece desnecessariamente perigoso e contraproducente para mim. Além disso, já que finalmente estou sozinho comigo mesmo, há algo que quero tentar. Cartão de inteligência, abrir. Sabe o que aconteceu? É isso mesmo, você adivinhou. Não aconteceu nada. Mas tudo bem, desta vez eu sabia que seria assim porque o feitiço não era o mesmo de quando o chefe da vila o fez, e eu não sou o tipo de pessoa que memorizaria um feitiço inteiro depois de ouvi-lo apenas uma vez. Então agora eu sei que, mesmo para o meu próprio cartão de inteligência, esse encantamento peculiar é essencial. E como agora eu já estabeleci isso firmemente, posso prosseguir sem me preocupar muito com isso. Pouco depois de chegar à parte mais densa da floresta, finalmente me deparei com um animal estranho, coberto de pelos brancos, com cerca de 50 centímetros de comprimento. Seria o coelho lento? Concentrei meu olhar nele e usei o recurso identificar, e foi isso que apareceu. Coelho lento, nível 1. Ok, então o identificar funciona em outras coisas além de mim e dos NPCs sem problemas. Felizmente, esse cara é apenas nível 1. Mas então, por que os aldeões teriam dificuldade em lutar contra algo que tem que ser basicamente o equivalente deste mundo a um slime de outros RPGs, ou seja, o monstro mais fraco possível? É melhor eu ter cuidado para não ser entregue a mim em uma bandeja de prata. Quer dizer, quão grande seria o ridículo se algo assim me derrotasse depois de eu ter matado tantos bandidos de nível mais alto essencialmente sozinho? Não sei o quão grande é o golpe que esse cara realmente dá, então acho que seria melhor usar Durandal aqui em vez de uma simples espada de cobre. Abri minha tela de status e realizei outra redefinição de personagem, retornando às minhas configurações originais, onde eu tinha 64 pontos de bônus para usar, retornando ao 1/5 de experiência necessária e experiência obtida vezes 5 e colocando tudo na arma bônus 6. Como essa melhoria custou 63 pontos de bônus no total, eu tinha um ponto restante. Agora, para que devo usá-lo? Talvez. Colisão de meteoros? A descrição diz que é uma magia ofensiva muito poderosa, então tê-la por perto pode ser útil se eu me encontrar em uma situação difícil. Confirmei a seleção de colisão de meteoros e finalizei a redefinição de personagem ali. Durandal apareceu do nada na minha mão esquerda. Inicialmente, pensei que, se usasse magia, não precisaria recorrer a Durandal, mas, caso não consiga acabar com aquele monstro com um único golpe, essa será minha segunda opção. Coloquei-a na cintura, mas me movimentar com duas espadas equipadas se mostrou bastante difícil, provavelmente porque eu não estava acostumado, então decidi deixar a espada de cobre encostada em uma árvore próxima. Então, desembainhei a Durandal e a agarrei firmemente com as duas mãos. Parece que o coelho lento ainda não me notou. Esta pode ser a minha chance de dar um golpe surpresa nele. Lá vai. Colisão de meteoros. Eu gritei isso bem alto, a plenos pulmões. Mas nada aconteceu. E nada mudou. Fiquei ali parado, encarando o coelho como um idiota, enquanto ele também me olhava com um ponto de interrogação acima da cabeça. Sério, tudo o que me falta para completar esta cena são os sons dos grilos e algumas plantas rolando ao fundo. Graças a Deus estamos tão no meio da floresta, onde ninguém pôde testemunhar aquela minha falha épica. O feitiço. Eu não intuei a fórmula do feitiço, provavelmente é por isso que não funcionou. Assim que pensei nisso, o cântico para a colisão de meteoros surgiu na minha mente. Ok, tudo bem, parece fácil. Vamos tentar usá-lo agora, espero que com bons resultados. De além do universo infinito, a vontade do céu é diminuir, destruir. Colisão de meteoros.
Achei que tinha acertado em cheio o encantamento desta vez, mas mais uma vez nada aconteceu. Mas finalmente percebi o porquê. Eu não tinha MP suficiente para conjurar o feitiço. Estranho. Comi mais do que o suficiente e definitivamente não estou cansado. Além disso, meu MP que perdi depois de usar o florete flamejante também já deveria ter sido reposto. Mas se o feitiço se recusou a ativar mesmo depois de tudo isso, então só há uma explicação possível para isso. O total de MP da classe do aldeão no nível 2 era simplesmente baixo demais para usar um feitiço como colisão de meteoros. Durante todo esse tempo, o coelho lento ficou parado ali, sem fazer nada, me olhando como se eu fosse uma espécie de criatura exótica. Ei, se você é mesmo um monstro, não deveria fugir dos humanos assim que vê um? Ou talvez ele não estivesse com medo porque era tão forte que achou que uma única pessoa não era suficiente para arranhá-lo depois de descobrir que os aldeões precisavam caçá-los em grupos? Bem, adivinha, amigo, aqui está um pouco de espada sagrada para você provar. Vamos ver o quão durão você será depois que eu te der uma boa e velha facada onde o sol não brilha. Com isso, corri em direção ao monstro e o cortei diagonalmente de cima para baixo. A espada atravessou a carne do coelho como se estivesse cortando manteiga, rasgando-o quase ao meio sem qualquer dificuldade. O coelho lento, uma monstruosidade que exigia um grupo de aldeões para derrotar apenas um, caiu no chão, sem vida. Bastou literalmente um golpe e acabou. Depois de alguns segundos, seu corpo começou a emitir baforadas de fumaça verde antes de se dissolver no nada. Tudo o que restou dele depois que a fumaça se dissipou foi um tufo de pelo branco e macio. Após um exame mais detalhado, era o suposto item dropado, a pele de coelho. Então era disso que o chefe estava falando quando disse que eles conseguiram recuperar a pele do único coelho que conseguiram matar. Peguei a pele, coloquei-a no meu inventário e voltei para o lugar onde deixei a espada de cobre. Usar Durandal, sinceramente, parecia um exagero para oponentes de calibre tão baixo, mas sempre havia a possibilidade de eu esbarrar em monstros muito mais fortes enquanto caminhava casualmente pela floresta, ou que apenas este coelho lento em particular fosse fraco pra caramba. Com isso em mente, decidi explorar as profundezas da floresta por mais um tempinho. Pouco depois daquele primeiro encontro, encontrei mais 2 coelhos lentos, mas eles eram muito parecidos com o primeiro, abatidos com um único golpe da Durandal, então, sim, usar a espada sagrada para lutar contra eles definitivamente parecia trapaça, mas, por outro lado, agora eu tinha 3 peças de pele de coelho em vez de uma, então acho que não estava em posição de reclamar nem nada. Mas quando a próxima batalha chegar, talvez eu tente usar a espada de cobre em vez da Durandal, só para dar àqueles pobres monstros uma chance real de lutar, ou talvez redefinir meu personagem completamente. O que é isso? Eu não deveria ter mais pontos de bônus, mas por algum motivo minha tela de status diz que tenho mais um ponto para usar. Será que você ganha pontos de bônus automaticamente com o tempo? Isso é bem legal. Certo, mas por enquanto vou descartar a arma bônus 6 e colocar meus pontos de bônus entre 1/20 experiência necessária e experiência obtida vezes 10. Os pontos de bônus agora são 0. Com colisão de meteoros ainda marcado para uso, é um uso muito melhor dos pontos do que antes. Com meus preparativos terminados, é hora de procurar outro coelho lento para verificar como as configurações atuais que estou usando se sairão em combate real. O desempenho da espada de cobre obviamente não foi tão bom quanto o da Durandal, mas, considerando tudo, também não foi tão ruim. Pelo menos eu não usei uma espada igual antes, mas isso não mudou o fato de que mesmo uma espada tão básica rasgava a carne deles sem grandes dificuldades, talvez não os partindo ao meio, mas penetrando fundo. Mas preciso dizer que o coelho lento com quem estou lutando agora é bem resistente. Ele resistiu não só ao meu primeiro ataque, mas também a um segundo ataque que veio logo depois do primeiro, e até conseguiu me atingir com um contra-ataque. Ou teria se eu não tivesse conseguido evitá-lo a tempo. Trocamos 2 golpes. Desta vez, seus golpes acertaram, mas o dano resultante não foi tão impressionante. Mesmo assim, preciso ser cauteloso o tempo todo. Até os golpes mais insignificantes podem se tornar letais se forem acumulados.
A única coisa boa aqui foi que meu inimigo não conseguia se mover muito rápido. Afinal, era um coelho lento. Mas, bem quando pensei nisso, ele fez algo totalmente inesperado que me pegou totalmente desprevenido. Ele pulou em direção à minha garganta com os dentes à mostra. O que é isso? Um maldito coelho Caerbanon. Sua cabeça está bastante danificada, assim como o resto do corpo, mas, apesar disso, ele ainda conseguia se mover a tal ponto. Instintivamente, recuei para evitar que ele me mordesse a garganta, mas isso não o impediu de continuar o ataque. Ele até me deu um golpe de corpo de vez em quando. E, deixa eu te contar, quando ele acertou, senti isso por todo o corpo, enquanto um choque entorpecente se espalhava por ele. Isso é realmente perigoso. Não posso permitir que mais desses me atinjam, senão posso estar frito com certeza. Eu golpeei e cortei a maldita coisa, mas era como se ela tivesse ativado algum tipo de modo zumbi berserk ou algo assim, porque não importava quantas vezes eu conseguisse cortá-lo, ele simplesmente se recusava a cair morto e morrer. Droga, por que meus ataques não estão funcionando tão bem quanto há alguns minutos? Sempre que podia, eu dava 2 ou 3 golpes, mas ele simplesmente abandonava qualquer forma de defesa em favor de um ataque agressivo. Isso está piorando a cada minuto. Se eu não fizer nada, posso morrer de verdade para esse coelho. De alguma forma, consegui evitar os ataques subsequentes e recuperar minha postura de luta adequada, chegando a acertar o coelho lento na barriga, fazendo o sangue jorrar. Ótimo, parece que aquele corte foi profundo o suficiente para realmente fazer alguma coisa nele. Se eu conseguir continuar assim, talvez eu finalmente consiga derrubar esse desgraçado. Mas apesar de todas as minhas tentativas, ele ainda se recusa a cair morto. Mais um golpe. E mais um. Mais um, mais um, mais um. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade para mim, o coelho lento finalmente morde a poeira e se dissolve no chão após emitir uma baforada de fumaça. Ah! Dei um longo suspiro enquanto meus ombros subiam e desciam freneticamente, acompanhando minha respiração ofegante e a dor que ressoava por todo o meu corpo. Aquilo era mais do que ridículo agora. A diferença entre uma arma normal e a obtida com a arma bônus é realmente tão grande? Sério, comparada à Durandal, a espada de cobre era 1000 vezes mais fraca, talvez até mais. Ou será que esse coelho lento em particular estava incomodado além de qualquer racionalidade com o quão insanamente forte e difícil de derrotar ele era? Falando nisso, ele deveria ter um nível exibido ao lado do nome? Sei que foi imprudência da minha parte não confirmar quando a batalha começou, mas meio que presumi que seria nível 1, igual a todos os outros. Mas agora sei o que procurar, então, de agora em diante, usarei Durandal para lutar contra todos os inimigos que aparecerem para garantir que uma cagada como essa não aconteça novamente. Agora vejo que a espada de cobre é, sem sombra de dúvida, a pior das armas de merda deste mundo. Quanto a Durandal, ela não tinha algum tipo de habilidade de roubo de vida ou absorção. Tenho certeza de que com ela estarei curando meus ferimentos mais rápido do que os inimigos serão capazes de infligir em mim, limitando o dano recebido ao mínimo ou talvez até mesmo eliminando-o completamente. Com isso em mente, guardei a espada de cobre e toda a pele de coelho que consegui coletar e equipei a Durandal novamente. Pouco tempo depois daquele encontro, me deparei com outro coelho lento, mas desta vez fiz questão de verificar com identificar. Então, essas coisas são de nível 1, afinal? Aproximei-me dele mantendo-me cauteloso e preparei minha espada sagrada, golpeando enquanto ele não percebia a minha presença. Ele desapareceu em uma nuvem de fumaça, dropando a pele de coelho, aliviando um pouco da dor do meu corpo e recuperando um pouco de HP. É ótimo que isso seja uma recuperação de verdade, não um efeito placebo. Assim, devo retornar à minha melhor condição depois de derrotar apenas mais 1 ou 2 inimigos. Ensaquei outra cópia da pele de coelho para minha caixa de itens e continuei procurando por mais presas. Não havia mais tantos monstros por aqui, mas continuei minha busca na esperança de encontrar pelo menos um, mas acho que isso também tem seus méritos. Sem monstros nas imediações da vila, poderei viver com muito mais tranquilidade,
pelo menos até finalmente decidir deixar este lugar para sempre. Vaguei pela floresta até o fim da tarde e matei uns 10 coelhos lentos. Ainda não está escurecendo, mas logo serão 22 horas e a última coisa que quero fazer é vagar pela floresta. Não sei quando está ficando tão tarde, então provavelmente devo voltar o mais rápido possível. Mesmo que eu provavelmente ainda pudesse lutar um pouco mais, já era o suficiente para colher por hoje. Expirei lentamente, olhei para minha própria mão aberta e usei identificar para verificar meu status. Nome do jogador: Kaga Michio. Informações do personagem e equipamento. Classe: Aldeão nível 3, Herói nível 1, Ladrão nível 3. Arma: Espada Sagrada Durandal. Acessório: Anel de Determinação, Sandálias. Parece que meus níveis estão subindo lentamente. A melhor maneira de mantê-lo assim é continuar a procurar e matar monstros. Também pode estar conectado ao fato de que antes meus pontos de bônus aumentaram por algum motivo. Esse motivo pode ser uma das classes subindo para o nível 2. Então isso significa que ganhei uma boa experiência para aqueles bandidos que atacaram a vila? Devo ter conseguido tanto que não percebi que ganhei um nível 2 em minhas classes, já que isso explicaria por que chegar ao nível 3 me levou quase um dia inteiro farmando mobs básicos. Mas se o processo de nivelamento é tão fácil, então por que a maioria dos aldeões tem níveis tão baixos? A velocidade de ganho de experiência pode ter algo a ver com isso? Perguntas para mais tarde. Por enquanto, seria bom receber a confirmação sobre os pontos de bônus. Eles estão realmente aumentando a cada nível subido? E como faço para usá-los sem reiniciar meu personagem o tempo todo? Se eu quiser ser capaz de fazer minha própria parte aqui, é melhor encontrar a resposta para essas perguntas rápido. Veja, esse é de longe o maior problema que eu tenho com esse jogo de merda, e ele não te dá nenhum tutorial sobre como fazer as coisas, é só: ei, cara, você foi jogado no jogo e, tipo, é isso, cara, vá descobrir o resto sozinho, porque somos preguiçosos demais para explicar até as mecânicas mais básicas. Ah, qual é? Até Dark Souls fez melhor. Por enquanto, desequipei a Durandal e voltei para a vila. No caminho de volta, pensei em reiniciar meu personagem e tentar as outras opções de diferentes níveis da habilidade de arma bônus, que eram 5 no total, mas então um pensamento me ocorreu, e essas diferentes armas bônus provavelmente seriam mais fracas do que a Espada Sagrada Durandal, uma arma da arma bônus 6, que era capaz de dizimar inimigos com um único golpe, sem mencionar que seu poder de absorção de HP era necessário para que eu recuperasse minha saúde efetivamente. Então, talvez eu devesse ficar com a Durandal em vez de experimentar outras, afinal? Além disso, a pele de coelho é bem pequena e leve, então me pergunto quantas delas eu precisaria reunir para fazer um casaco com ela? Algo me diz que teriam que ser em torno de 100 ou 200 delas, talvez até mais. Sem mencionar que o preço de venda provavelmente não seria tão alto. Tudo bem, Durandal então. Não me importa se usá-la contra monstros de nível 1 será considerado trapaço ou não. Tudo o que importa é a minha sobrevivência e o conforto e a facilidade da caçada. Enquanto finalmente me decidia, cheguei ao fundo da vila. Ao lado da casa do chefe da vila, havia outra quase tão grande, com as portas escancaradas. Uma casa de 3 andares de onde o comerciante saiu pela manhã. Será que está aí a loja dele, a casa dele? Ou talvez duas delas juntas? Dei uma espiada lá dentro e, com certeza, ele estava bem ali, atrás do balcão. Bem-vindo! Não havia prateleiras com produtos de nenhum tipo, mas era obviamente algum tipo de loja. Desculpe pela intromissão. Chamei-o da entrada enquanto entrava. Ah, se não é Michio-sama. O que o traz aqui hoje, ao meu belo estabelecimento? Talvez queira fazer negócios? Depende. Que tipo de produtos você está vendendo aqui, exatamente? Ah, só um pouquinho de tudo. Afinal, esta é a única loja em toda a vila. Quanto à quantidade de produtos que vendemos, a quantidade exata depende de quantos encomendamos da cidade e de quanto tempo leva para serem entregues, daí a escassez ocasional.
Então é por isso que todos os balcões e prateleiras estão quase vazios? Que horror! Este nível de civilização é simplesmente o pior. Você não pode fazer algo para sempre manter alguns produtos à mão em vez de esperar por eles? Mesmo se eu quisesse, o único tipo de mercadoria que poderia ser administrada dessa forma seriam escravos para a venda. E isso é, você sabe. O comerciante falou calmamente. Eu entendo o que ele queria dizer. Mesmo que quisesse, escravos não eram uma mercadoria facilmente obtida, mesmo quando havia alta demanda, e não podiam ser armazenados em armazéns como frutas ou vegetais. Eles podiam não ter direitos neste mundo, mas isso seria um tratamento desumano demais. Espere um minuto, esse cara acha que eu vim aqui para comprar um escravo para mim? Tudo bem, é hora de acalmar a situação. Desculpe por mencionar algo tão estranho. Acho que sou um caipira, afinal, hahaha. Até o maior caipira deveria saber que é assim que funciona no interior. Michio-sama, será que? Droga. Que você deixou as histórias dos mercadores viajantes subirem demais à sua cabeça? Seguro. Sim, acho que eu simplesmente acreditei nas palavras deles em qualquer lugar do mundo. Que insensato da minha parte. Não, está tudo bem. Eu também era assim até descobrir a verdade da maneira mais difícil, então deixe-me avisá-lo com antecedência, e mesmo em Veio, você não encontrará muitos comerciantes assim, já que eles moram principalmente em cidades maiores. Sério? Eu não fazia ideia que era assim. Acho que as histórias que ouvi foram realmente exageradas. Não é de se admirar, considerando que o pessoal das cidades grandes gosta de exagerar para nós, caipiras do interior, então não se preocupe muito com isso. Agora que você sabe como é, será capaz de distinguir corretamente a verdade da ficção no futuro. É as cidades maiores? Elas ficam longe de vilas pequenas como esta? Veio é a mais próxima, mas, como eu já disse, está longe de ser considerada uma das maiores. Mesmo assim, pessoas das vilas vizinhas costumam ir para lá com bastante frequência. Quanto às maiores, originalmente também eram vilas pequenas, mas cresceram consideravelmente à medida que mais comerciantes e mascates se instalaram nelas. Hoje em dia, ir de uma cidade grande para outra leva cerca de 5 dias de carruagem. Ocasionalmente, faço viagens para as maiores, mas, na maioria das vezes, costumo ficar em Veio, então é para lá que irei amanhã. Sim, eu sei disso. Foi por isso que concordei em ir com ele vender os equipamentos dos bandidos na cidade, para começo de conversa. Enquanto o mercador continuava com sua longa exposição explicativa, decidi reiniciar meu personagem mais uma vez. Já que vou tentar vender esse equipamento pelo maior preço possível, talvez investir alguns pontos de bônus na habilidade de pechinchar e trocar seja útil? Quando adicionei um ponto a ela, recebi uma mensagem informando que, a partir de agora, os preços que receberei por cada item que vender serão 10% melhores. Esse valor aumentará quanto mais pontos eu investir. Depois de testar, a porcentagem de aumento no ouro obtido aumentou para 15, 20, 25 e 30%, respectivamente. Assim como as armas bônus e as habilidades relacionadas à experiência, parece que ela pode ser aprimorada para o nível 6, na melhor das hipóteses. Agora a pergunta mais importante aqui é, e essa habilidade será utilizável ou foi um desperdício total de pontos de bônus? Se estiver tudo bem para você, quero que dê uma olhada nessa pele de coelho. Interrompi a diarreia bucal do comerciante e mudei de assunto. Pele de coelho. Claro, posso comprá-la de você, mais um aviso. Não espere receber muito por uma única peça. Ele tentou falar novamente, mas quando coloquei todas as peles de coelho que consegui hoje no balcão, ele ficou em silêncio por um instante. Perguntei ao chefe se havia monstros por perto da vila e ele apontou para a direção geral onde os coelhos lentos estavam, então me livrei de alguns deles. Bem, talvez mais do que alguns, agora que penso nisso, mas a questão é que não estou vendendo apenas uma peça. De jeito nenhum. Impossível.
O mercador encara as peles, incrédulo, e engole em seco com tanta força que consegui ouvi-lo claramente do outro lado do balcão. Por que ele está tão surpreso? Ah, será que... Sabe, o chefe me avisou que esses coelhos lentos eram bem fortes, então fiquei cético em caçá-los no começo, mas no fim das contas eles eram totalmente fáceis de derrotar. Exceto pelo Caerbanog, mas vou guardar essa informação para mim até o dia em que a morte me levar e meu corpo for enterrado a 2 metros de profundidade. Fáceis de derrotar? Esses predadores ferozes? Isso é. Não, me desculpe. Se você é um aventureiro de verdade, é claro que essas feras não significariam nada para você. Perdoe minha ofensa, Michio-sama. Não me ofendeu de forma alguma. Eu entendo que para normies com estatísticas e equipamentos normies esses monstros poderiam ser invencíveis, mas agora eu não sou mais um normie, então não há razão para eu não ostentar minha força. E então? O que vai ser? Você vai comprar essas peles de mim ou não? Fiz a ele a pergunta empresarial mais importante. Claro que vou comprá-las. Agora era isso que eu queria ouvir. Michio-sama, se me permite a pergunta, você já se juntou a alguma guilda ou está pensando em se juntar a uma no futuro próximo? Eu não entrei em nenhuma guilda e ainda não pensei nisso. Não foi mentira da minha parte. Eu nem sabia que existia essa possibilidade. Quando você se junta a uma guilda, como a que eu pertenço, por exemplo, todos os comerciantes que pertencem a ela são contratados para lhe vender mercadorias adicionais além daquelas oferecidas ao público em geral, e eles comprarão tudo que você decidir vender a preços preferenciais, leia-se, e melhores que o normal, tudo porque os lucros do comércio são a principal fonte de renda da guilda. É claro que ficarei mais do que feliz em comprá-lo, mesmo sem você se juntar à nossa guilda. Então existe uma restrição tão complicada quando se trata de comprar mercadorias neste mundo? Então talvez seja do meu interesse entrar para uma guilda, afinal. Mas por enquanto. Então, por favor, faça isso. O preço normal da guilda para um pedaço de pele de coelho é 10 nar. Eu entendo. Nem sei se é um preço alto para um item desses ou não. Vejo que você tem um total de 10 peles e todas são de excelente qualidade. Vou comprá-las de você por 130 nar no total. 130? Se o preço normal era 10 nar por peça de pele, o total deveria ser 100 nar, o que significa que minha habilidade de pechinchar e troca funcionou e recebi um preço 30% melhor. Funcionou mesmo. Isso é muito legal. Eu definitivamente posso usar isso. E se o comerciante estiver disposto a comprar esses itens de mim por um preço tão exorbitante, acho que não tenho do que reclamar. O comerciante tira as peles de mim e coloca 30 moedas de cobre de 10 ienes e 10 moedas brancas no balcão. Se eu tivesse que chutar, aquela moeda, que provavelmente é de prata, deve valer 10 nar, e as de cobre, 1 nar cada. Hora de contá-las só para ter certeza de que não estou sendo enganado. 2, 6, 28, 30. Tudo parece estar correto. Mas como vou levar todas essas moedas de volta comigo? Você. Por acaso tem uma bolsa para moedas ou algo assim? Infelizmente não. Então você pode usar esta bolsa se quiser. E ele me entregou uma bolsinha para guardar minhas moedas recém-adquiridas. E como a parte de cima está amarrada com um cordão, significa que deve ser uma bolsa de moedas com cordão. Coloquei todas as minhas moedas lá dentro enquanto agradecia ao comerciante por ser tão atencioso comigo. Então, Pitsquer-san, você disse que pertence a uma guilda de mercadores, certo? Você se importaria de me contar mais sobre isso? Eu usei o identificar secretamente no comerciante para descobrir o nome dele. O identificar é bem conveniente para coisas assim. Como comerciante certificado, pertenço a uma guilda de mercadores, é claro. Existem algumas exceções, como a guilda dos aventureiros, mas na maioria dos casos, ingressar em uma é necessário para trabalhar em uma área específica de negócios ou mudar de classe. Então isso significa que eu teria que fazer o mesmo se quisesse mudar de classe, mas pedirei a confirmação dele só para ter certeza. Então,
Se eu quisesse me tornar um comerciante, teria que me juntar à guilda dos mercadores. Você quer ser um comerciante, Michio-sama? Ele perguntou, visivelmente surpreso. Então eu neguei rapidamente, dizendo que estava apenas considerando a possibilidade. Permita-me dizer isto. Seja você membro da guilda dos aventureiros ou da guilda dos mercadores, você só pode pertencer a uma guilda por vez, e há restrições rígidas para sair da guilda depois de entrar. Pois é, merda. Mas não se preocupe, Michio-sama. Mesmo sem ser membro da guilda, os comerciantes ainda farão negócios com você. Mas para ter acesso a produtos especializados, terei que entrar para uma guilda de qualquer maneira, certo? Sim, e além disso, toda mudança de classe precisa ser aprovada em um templo de guilda. Ótimo. Mais procedimentos desnecessariamente complicados para me atrapalhar. Se você já tem alguma experiência como comerciante, tudo o que precisa fazer é se registrar na guilda e ser aprovado no templo. Mas se você não tem experiência alguma nessa área, receio que conseguir a aprovação não seja uma tarefa fácil. Ele parece saber muito bem do que está falando, então devo fazer questão de ouvir atentamente o que ele diz e fazer perguntas adequadamente. E os fazendeiros da aldeia? Todos os membros da guilda dos fazendeiros. Até eles precisam ser registrados na guilda? Que loucura! Existe alguma classe que não exige entrar em uma guilda para obtê-la? A multiclasse é considerada uma habilidade bônus pelo jogo, então parece que uma pessoa comum só pode ter uma classe por vez. Mas e quanto às classes esporádicas, como ladrão, aldeão ou herói? Você só pode se juntar a uma guilda, então terei que considerar cuidadosamente todas as minhas opções antes de fazer uma escolha final. Voltei para a casa do chefe e jantei. Depois, voltei para o meu quarto e esperei por algumas horas, mas, por mais que eu esperasse, Chirihi-san não veio me visitar. Eu sabia que seria assim. Eu sabia muito bem, mas ainda assim uma parte de mim queria acreditar que talvez a sorte me sorrisse desta vez. Mas, infelizmente, não era para ser. Seria bom demais para ser verdade. Será que é porque eu não sou um Shade bonito? Então passei a noite sozinho como um perdedor total, chorando até dormir. Sinto como se estivesse sonhando, mas não consigo me lembrar exatamente do que. Para ser sincero, fiquei um pouco surpreso por não ter acordado com a agitação de Tóquio, mas sim com os sons típicos do interior. A propósito, minha ilusão de que este mundo era virtual foi finalmente destruída quando senti que minha bexiga estava prestes a explodir, então corri para o banheiro para me aliviar. Essa sensação era real demais para ser algo inventado pelo meu cérebro. Mas é claro que sempre havia a chance de tudo isso ser apenas uma alucinação e eu estar realmente preso como em algum hospital com máquinas sustentando todas as minhas funções corporais. Se algo assim acabasse acontecendo, não sei se quero acordar de um sonho desses. Não, este era agora o mundo em que eu teria que viver. Até onde eu sei, retornar à Terra é impossível para mim. Estiquei os braços lentamente enquanto me deitava na cama. Era muito mal feita, apenas um colchão fino e um cobertor ainda mais fino sobre tábuas de madeira simples. Será que esse é o padrão para todas as pessoas que vivem neste mundo ou será que é só o caso dos pobres caipiras que têm que aguentar algo tão desconfortável? Com licença. Ouvi a voz do chefe do lado de fora da porta. É o chefe da vila, Michio-sama. Desculpe incomodá-lo tão cedo, mas está na hora de a carroça partir para a cidade de Veio. Tudo bem, estarei aí em breve. Levantei-me da cama e desci as escadas com toda a minha bagagem, ou seja, uma espada de cobre e uma bolsa com cordão. Dentro da bolsa estavam todo o meu dinheiro e os cartões de inteligência obtidos após a batalha com os bandidos. Por enquanto, essas coisas são inteiramente minhas. Bom dia, Michio-sama. Bocejo, bom dia. Nós cuidamos da limpeza das roupas que você estava usando ontem. Aqui está. Inspecionando os arredores com atenção, minha camisa estava de fato sobre a mesa perto da entrada. Ah, é verdade. Eu também estava com esse bad boy.
Não acredito que consegui me esquecer disso tão facilmente. É claro que a espada e a bolsa não eram meus únicos bens. Havia também minha fiel camisa. A porta da frente da casa estava aberta, então espiei lá fora e vi que ainda estava relativamente escuro. O sol estava apenas começando a nascer no horizonte. Peguei minha camisa, agora limpa de todo o sangue que a manchara durante a batalha de ontem, e devolvi as roupas que o chefe havia me emprestado. Para mim, aquela camisa era como uma segunda pele. Não sei o que teria feito se não pudesse mais usá-la. Suas roupas parecem ser feitas de um material muito incomum. Deve ser algo muito valioso. Você acha? É considerado bem comum de onde eu venho. É apenas uma camisa barata, idêntica às centenas de milhares de outras camisas que você pode comprar no Japão, mas, a julgar pelo que ele disse, provavelmente não há roupas feitas de fibras de poliéster aqui. Esse material provavelmente nem existe aqui. Sinta-se à vontade para usar esta bolsa se quiser. E ele me presenteou com uma bolsa bem grande que parecia ter alças. Seria uma mochila? Oh! Que legal! Aqui está o seu café da manhã. Aproveite durante a viagem. Sinto muito por fazer você fazer tudo isso por mim. Agradeci educadamente pela mochila e pela comida. Coloquei todos os meus pertences atuais na mochila e a fechei. Bem, parecia extremamente barata e desgastada, mas, na minha situação atual, vou usar o que puder. Por favor, é o mínimo que posso fazer para agradecer por salvar nossa vila. Com isso, ele me entregou outra pequena sacola. Quando o abri, vi que estava cheio de moedas. Todas emitiam um brilho opaco e amarelado. Seriam moedas de ouro? Parece que há mais de 10 delas ali dentro. Eu sei que não é o suficiente para recompensá-lo integralmente por... Não, está tudo bem, chega, sério. Sentindo-me um pouco envergonhado, decidi aceitar a recompensa que ele estava me oferecendo com gratidão. Sinto muito não poder lhe dar mais do que isso. Mais uma vez, assegurei-lhe que aquilo já era mais do que suficiente. Queria pôr fim àquela situação embaraçosa de uma vez por todas, evitando, ao mesmo tempo, parecer um ganancioso que queria extorquir todas as economias dos pobres aldeões. Com a minha situação instável, queria evitar chamar o máximo de atenção possível, e certamente será melhor ser lembrado por toda a aldeia como um indivíduo humilde do que como alguém apenas ávido por dinheiro. Com toda a minha bagagem pronta, coloquei a mochila nos ombros e segui o chefe até o local próximo aos arredores da vila, onde o comerciante já estava preparando sua carroça para partir. Bom dia. Trocamos cumprimentos casualmente. Partiremos assim que o dia clarear. Posso pedir para você se sentar na frente, ao meu lado? Por mim, tudo bem. Entrei na carroça e sentei-me ao lado do comerciante. Só espero que não esteja tremendo muito. Na parte de trás da carroça havia vários itens. O equipamento de todos os bandidos derrotados, as 2 espadas pertencentes a Chirihi-san e uma pequena gaiola que parecia uma casinha de cachorro. A adaga de Chirihi-san não estava entre os itens que iríamos vender. A gaiola era feita quase inteiramente de tábuas de madeira, com apenas a parte frontal tendo grades de aço. Eu estava me perguntando o que seria aquela estrutura curiosa, mas minha pergunta silenciosa logo se respondeu, quando o homem acusado de roubo de ontem foi trazido e colocado lá dentro. Como criminoso, ele deve ser levado para a cidade e vendido ao mercador de escravos. O chefe da aldeia explicou, provavelmente notando meu olhar questionador. Se você diz, metade da quantia obtida na transação será paga a você, já que você é o mestre deste homem, Michio-sama. Bem, já que eu consegui recuperar o que foi roubado de mim de qualquer maneira, há realmente necessidade de ir tão longe e repreender esse cara? Se fizéssemos isso, sempre haveria uma chance de que ele fizesse de novo, já que não teria aprendido nenhuma lição. Esta é a única maneira de garantir que algo assim não aconteça novamente. Então é assim. Por mais que eu não quisesse, tive que admitir que tal raciocínio era muito pé no chão.
Além disso, um forasteiro como eu não deveria tentar se intrometer nos assuntos e tradições internas, então não tive escolha a não ser concordar com a cabeça. Antes de sairmos, um jovem se aproximou da carroça e começou a conversar com o homem enjaulado. Ele é parente do ladrão? Junto com o jovem, veio uma garotinha, que presumi ser a filha do homem. Mesmo sem entender a palavra que diziam, eu conseguia ler mais do que o suficiente da atmosfera. Ela provavelmente dizia coisas como: Papai, por favor, não vá. Não nos deixe. Eles diziam ao homem para não desistir e se resignar ao seu destino, mas acho que, no fundo, sabiam que era um esforço inútil. Já está claro o suficiente. Vamos embora. O mercador sentou-se ao meu lado, segurou as rédeas e no momento seguinte os 2 cavalos começaram a se mover, puxando a carroça atrás deles. Obrigado por me levar com você. Não mencione isso. Dizer que estava claro o suficiente para irmos embora foi um pouco exagerado na minha opinião, porque eu mal conseguia ver os cavalos na nossa frente, mas esse cara provavelmente já fez essa viagem inúmeras vezes, então ele já deve estar acostumado. A cidade de Veio, hein? Que tipo de cidade será? Antes de deixarmos completamente a vila e o chefe para trás, um pensamento me ocorreu. Eu poderia nunca mais voltar aqui, mas para mim esta foi minha primeira vila, meu lugar de gênese neste estranho mundo novo. Certo, meu começo aqui não foi exatamente pacífico e eu estava muito perto de ser, possivelmente, transformado em escravo por um par de sandálias, caso alguém descobrisse que eu as roubei daquele celeiro onde acordei, mas, fora isso, o chefe me tratou com gentileza, então posso relembrar eles de vez em quando, se algum dia eu tiver vontade. Por um tempo, ficamos sentados em nossos respectivos assentos, admirando a paisagem. O homem na gaiola permaneceu em silêncio, sem dizer uma palavra sequer desde que partimos. As estradas são seguras para viajar? Perguntei ao comerciante numa tentativa de quebrar o silêncio, que começou a ficar muito estranho muito rápido. Não vou mentir, sabe-se que monstros estão à espreita em Veio e nas estradas que a cercam, mas eles estão sendo exterminados pelos aventureiros e pelos guardas da cidade regularmente, então não temos nada com que nos preocupar. A cada minuto que passava, o mundo ao nosso redor ficava cada vez mais claro e a carroça também ganhava velocidade aos poucos, chacoalhando e tremendo. Será que as estradas estão em tão mau estado ou talvez a própria carroça seja culpada? Ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo? Ao nosso redor havia uma floresta de folhas, exatamente igual àquela perto da vila onde cacei coelhos lentos ontem. Não sei se também é tão profunda, mas não parece ser o caso aqui, ou pelo menos é o meu palpite, a julgar pela altura nada impressionante das árvores. Além disso, como era sempre a mesma paisagem genérica e repetitiva, a coisa ficou monótona para mim bem rápido, tanto que olhar para aquelas árvores começou a doer meus olhos, e quando você combina isso com o tremor constante, você tem algo mais parecido com uma tortura passivo-agressiva do que qualquer outra coisa. Então, não estávamos na estrada há mais de meia hora e eu já podia dizer que não ia me divertir muito. Dito isso, basicamente não tive escolha a não ser cerrar os dentes e aguentar. Na tentativa de desviar minha mente dessa sensação desconfortável, tentei morder o pão que estava entre as coisas que a esposa do chefe preparou para mim no café da manhã, mas essa tremedeira interminável tornou insanamente difícil saborear até mesmo uma pequena mordida em paz. Com essa tentativa fracassada, voltei a olhar distraidamente para o espaço ao meu redor, já que não tinha nada melhor ou mais interessante para fazer. Suspiro. E estou tão entediado. Sem contar que, se eu não mudar de posição de vez em quando, minha bunda vai começar a doer como se tivesse lascas de madeira perfurando o ar. Então, uma pequena sombra surgiu na frente da carroça. Um animal? Ou talvez algum tipo de monstro? Ah, um coelho lento. Então eles também estão aqui, hein?
Você parece já estar muito familiarizado com eles, Michio-sama. Bem, eu cacei um monte deles ontem, então acho que não tem como confundi-los com outra coisa agora. Isso, claro, foi muita besteira da minha parte. Tudo o que fiz foi dar uma olhada e minha habilidade de identificar me disse que era um coelho lento. Provavelmente. A fonte em que seu nome está escrito é muito pequena para vê-lo direito daqui. Ah, você tinha razão, Michio-sama. Este é mesmo apenas um coelho lento. Nesse caso, não temos com o que nos preocupar. Podemos continuar sem diminuir o ritmo ou ter que dar um jeito de contornar isso. Se você diz. A carroça se aproximou do coelho e passou por ele sem chamar sua atenção. Se tivéssemos mais tempo disponível, eu gostaria de ter descido da carroça para caçá-lo, mas, no momento, nossa maior prioridade era chegar a Veio o mais rápido possível. Uau, realmente passamos por ele sem problemas. Não que eu não esperasse que isso acontecesse. Se aqueles caras eram tão passivos e fracos, então eu me pergunto por que todos na vila tinham tanta dificuldade em lutar contra eles, a ponto de se mijarem de medo sempre que alguém os mencionava. Eles eram tão fracos, ou será que eu sou forte demais como aventureiro, deixando de lado a questão da minha Durandal Op? Seja como for, esse obstáculo já estava para trás. Mas outro logo o substituiria. Ao longe da carroça, consegui avistar uma pequena forma esférica mais adiante na estrada. Tentei focar meus olhos nela, e identificar mostrou que era um Gumi Slime nível 1. Então parece que até monstros como esse existem aqui. Isso está muito mais próximo do bestiário dos RPGs clássicos que conheço do que aquele coelho de antes. Tem um Gumi Slime ali na frente. Você acabou de dizer Gumi Slime? O comerciante puxou as rédeas e parou a carroça inteira num instante. O que houve? O que aconteceu? Gumi Slime é um monstro cruel que ataca qualquer pessoa que se aproxime dele. Normalmente, ele reside apenas nas profundezas das florestas mais remotas, mas este deve estar atento a presas se tiver se perdido nas estradas daquele jeito. Agora que cruzou nosso caminho, não poderemos ir mais longe. Temos que encontrar um jeito de contorná-lo ou esperar que ele vá embora. Só vamos perder tempo se fizermos isso. Você fica aqui, eu vou lá e cuido disso. Se evitá-lo significa fazer desvios desnecessários e desperdiçar um tempo precioso, será realmente melhor para mim lutar contra ele. Devo conseguir me virar muito bem, especialmente com minha Durandal. Tem certeza disso? É um dos monstros mais fortes de toda a região. Seu nível de ameaça é tão alto que nem mesmo todos os aldeões conseguiriam derrotá-lo se unissem contra ele. Sim, foi dito mesmo sobre o coelho lento, e todos nós vimos o quão verdadeiros esses avisos acabaram sendo. Sem mencionar que se o Gumi Slime te pegar dentro dele, seu corpo derreterá instantaneamente. Ele explica com uma expressão de puro horror estampada no rosto. É realmente tão perigoso? Porque eu duvido muito disso. Se o que ele diz for verdade, então estarei bem, contanto que não deixe que ele me pegue. Além disso, não posso me esquivar de nenhum monstro de nível 1 só porque alguém me diz que é perigoso. Não vou conseguir nada com uma mentalidade tão noob. Sem dor, sem ganho, como diziam no meu antigo mundo. Vamos ficar bem. Concentre-se apenas em manter a carroça avançando. E eu cuido do resto. Ordeno ao comerciante no tom mais confiante que consigo reunir. Como você ordenar, Michio-sama. Confiarei no seu julgamento. O comerciante retomou o avanço da carroça, retornando à desordem e aos tremores repugnantes. Já que estamos falando de lutar contra monstros, a classe de herói certamente deve ter algumas habilidades que eu possa usar, certo? Se eu não conseguir vencê-la com a Durandal, terei que tentar usá-las. Com isso em mente, verifiquei as configurações da classe. Sobrecarga. Arg. O nome em si não me diz nada. O feitiço me veio à cabeça, mas será que devo usá-lo agora? E, mais importante, ele pode ser usado sozinho, como qualquer outra habilidade, ou talvez eu só possa usá-lo com a espada da Chirihi-san. Michio-sama?
Não é nada. Continue em frente. Como quiser. Só espero que você realmente saiba o que está fazendo. Somos dois, cara. Somos dois. Tirei a mochila para que não atrapalhasse meus movimentos e tirei a Durandal da bainha. Em caso de emergência, sempre posso usar a espada de cobre aos meus pés, mas espero que não chegue a esse ponto. À medida que a carroça avançava pela estrada, o Gumi Slime deve ter finalmente notado nossa presença, pois se virou para nós e se aproximou com pequenos pulos de seu corpo gelatinoso. Ok, pare aqui mesmo. Sim. Quando a carroça perdeu velocidade suficiente, saltei rapidamente e corri, passando pelos cavalos em direção ao Gumi Slime. Segurando Durandal com a mão esquerda, balancei-a para o lado, como faria com um taco de beisebol. Ela corta o corpo do slime pela esquerda, atravessa suas entranhas e depois sai pelo lado direito, mas se funde novamente. Certo, claro. Como se as coisas fossem tão simples assim. Entregue. Uau! Gumi Slime pulou em mim bem na hora em que eu estava prestes a invocar o feitiço que me permitiria usar a habilidade de sobrecarga. Esperei até o último momento possível e então virei meu corpo para não ser pego em sua barriga. Parece que invocar habilidades enquanto luta é impossível, afinal. Com meu próximo ataque, tentei cortá-lo diagonalmente de cima, mas ele saltou para o lado pouco antes que minha lâmina pudesse alcançá-lo, então corri atrás dele e repeti o ataque assim que seu corpo tocou o chão, mirando especificamente em seu cérebro. Se a lógica do jogo também se aplicar aqui, ataques aleatórios contra seu corpo só o farão se recompor depois de um segundo, então a única maneira adequada de derrotá-lo será destruindo o cérebro. A lâmina da Durandal cortou a membrana na parte superior do corpo como se fosse apenas um papel de embrulho e seguiu até as partes inferiores, espalhando-a por todo o chão como uma poça d'água depois de um dia chuvoso. Se meu palpite estiver correto, então já deveria ter acabado. Viva os clichês de videogame! Os restos do Gumi Slime derretem lentamente e se transformam em uma nuvem de fumaça verde, indicando que ele foi derrotado. Quando a fumaça se dissipou, um item dropou no chão. Uma espécie de pó branco. Após uma inspeção mais detalhada, descobriu-se que era um amido de Gumi Slime. Oh, ok, eu acho. Não quero quebrar a cabeça pensando em como algo assim surgiu, então vou colocá-lo na minha mochila e voltar para o mercador. Então, desse encontro, consegui confirmar algumas coisas. São elas. 1. Posso continuar usando Durandal para lutar contra os monstros, mas tenho que ter em mente que dependendo do tipo de monstro pode não ser possível derrotá-los com um único golpe, então preciso levar isso em consideração. 2. Lançar feitiços e habilidades no meio da batalha é incrivelmente difícil, se não quase impossível, então provavelmente só podem ser usados com um primeiro ataque preventivo. Mas e se eu me encontrar em uma situação difícil que exija que eu os use? Parece que terei que praticar o uso deles em uma luta, afinal. Refletindo sobre os resultados da batalha dessa maneira, aproximei-me da carroça do comerciante. Já acabou? Você o derrotou? Sim, está tão morto quanto possível. E incrível! Você não só conseguiu derrotar uma monstruosidade tão aterrorizante sozinho, como também em tão pouco tempo. Claro, tanto faz. Tudo o que fiz foi bater nele algumas vezes com minha Durandal, então não sei se isso é realmente algo tão louvável. Aliás, nem quero pensar em quantas vezes eu teria que bater naquela coisa com a espada de cobre para matá-la. Michio-sama, será que você é secretamente um mago? Você usou algum feitiço incrível para te ajudar a terminar a batalha num piscar de olhos? O mercador me perguntou de forma animada. Não seja ridículo. Você claramente me viu lutando contra essa coisa com uma espada, não é? Uma parte de mim queria contar a ele que sou secretamente um mago da espada, mas isso seria ir longe demais. Ah, certo. Agora que você mencionou, você também derrotou aqueles bandidos de ontem usando apenas sua espada. Sério, Sherlock. Mas não é que eu os matei só com uma espada porque escolhi fazer isso. É mais como se eu os tivesse matado com uma espada porque eu não sabia usar habilidades nem magia.
Aposto que, mesmo que minha vida dependesse disso, eu ainda seria incapaz de fazer uso delas direito. Sim. Então é isso, eu acho. Mais alguma pergunta? Não. Ótimo. Subi novamente na carroça. A magia tem que existir neste mundo. Tem que existir, já que estava nos cenários quando eu estava criando meu personagem. Então, acho que existem magos aqui, mas eles são diferentes dos humanos normais? Ah, por acaso isso é amido de slime? Bem, sim. Aquele Gumi Slime deixou isso depois que eu o derrotei. Que tal isso? Vou comprá-lo de você por um preço especial que você não encontrará em nenhum outro lugar, como uma comemoração da sua incrível conquista. Certamente será mais benéfico do que ficar com ele. Um comerciante me fez uma proposta de negócio. Vou dar a minha resposta, mas primeiro preciso fazer uma rápida redefinição de personagem para reinvestir os 63 pontos de bônus que investi na arma bônus 6 e aumentar o preço de compra em 30%. Depois que minha Durandal desapareceu, fechei a tela de status e voltei a falar com o comerciante. Só espero que ele não ache o que acabei de fazer estranho o suficiente para começar a me questionar. Sim, vamos fazer isso. Entreguei o amido de slime para ele. Minha redefinição foi concluída a tempo? Receberei aquele preço 30% melhor? Muito obrigado. Para falar a verdade, o amido de slime é dissolvido em água como ingrediente para fazer álcool, o chamado licor de slime. É uma bebida que muitas pessoas gostam. O preço normal de mercado para vender amido de slime é 40 NAR, mas como um agradecimento especial por proteger a mim e a minha carroça de danos, gostaria de comprá-lo de você por um preço especial 10 vezes maior, mais 30%, já que você é meu parceiro de negócios desde ontem. Em outras palavras, quero lhe dar 520 NAR por este amido de slime, Michio-sama. Bem, nesse caso, acho que não preciso hesitar, não é? Aceitarei sua oferta com prazer. 10 vezes mais que 40 NAR dá 400 NAR, então 520 deve ser depois de aplicar aqueles 30% das minhas habilidades bônus, então pelo preço de redistribuir 63 pontos bônus, receberei 5 moedas de prata e 20 de cobre. Coloquei-as na bolsa com cordão e depois a coloquei na mochila. É difícil se tornar um mago? Perguntei porque estava genuinamente curioso sobre isso. Acho que se pode dizer que sim. Para se tornar um mago, é preciso tomar um remédio especial antes dos 5 anos de idade, mas os únicos que podem pagar são os nobres e os filhos de milionários. Pessoalmente, nunca vi nenhum mago por aqui em toda a minha vida. Sério? Uau! Quem diria que havia uma restrição tão ridícula para se tornar um mago? Se for esse o caso, acho que não vou conseguir me tornar um mago, né? E eu aqui torcendo para poder tentar usar um pouco de magia, já que este é um cenário de fantasia. Enquanto eu pensava em todas essas coisas, a carroça continuou a avançar num ritmo constante, até que de repente as muralhas de árvores chegaram ao fim e as muralhas da cidade entraram no meu campo de visão. Oi, aquela é a cidade de Veio? Isso mesmo. É bem grande. O comprimento do muro é maior que 1 quilômetro. A cidade deve ser realmente bem grande. Claro, ainda é pequena se comparada às cidades japonesas modernas. No entanto, construir um muro desses em um mundo como este deve ter custado uma fortuna, então esta cidade deve ser bem rica se conseguiram construir algo assim. Fora das muralhas, havia campos que se estendiam até a fronteira com a floresta, onde os moradores da cidade aravam a terra. O sol ainda estava na metade de sua jornada pelo céu, então, se incluirmos o tempo daquela batalha com Gumi Slime, a viagem da vila até a cidade levou cerca de 3 horas, então acho que posso presumir com segurança que a passagem do tempo aqui é praticamente a mesma que na Terra. Não quero parecer que estou me gabando, mas esta cidade é a melhor de todas as construídas nesta região. O comerciante diz. Além da nossa, várias carroças mercantes se reuniam perto das muralhas, formando uma fila que entrava e saía da cidade. A cidade de Veio tinha um portão principal, mas não havia nenhum porteiro para guardá-lo e ninguém realizava qualquer tipo de verificação ou inspeção.
Todos são livres para entrar na cidade como quiserem? Não há nenhuma restrição? Mas é claro. As muralhas em si não são altas, já que esta não é uma cidade-castelo, e eles não serão capazes de deter aqueles que possuem magia de movimento ou outros meios de teletransporte, então todos pararam de se preocupar com tais procedimentos. Magia de movimento, hein? Então eles têm algo assim aqui? Sério, se este mundo possui tais métodos de viagem, manter os controles no portão que praticamente todos podem contornar seria realmente um esforço inútil. Hein? Mas então, para que serve esse muro? Se uma guerra eclodisse, tenho certeza de que os soldados poderiam ser transportados magicamente por cima dele, sem precisar sair da cidade sozinhos. Além disso, se existe algo tão conveniente quanto magia de movimento aqui, por que perdemos tempo vindo para Veio de carroça? E eles têm alguma contramedida contra os ataques dos monstros? Oh, garoto! Eu tinha tantas coisas que queria perguntar, mas por enquanto a melhor coisa a fazer seria esperar até chegarmos à cidade propriamente dita. Poucos minutos depois, atravessamos as muralhas e nos encontramos na cidade. Primeiro, faremos uma visita ao mercador de escravos, depois iremos à estação da Ordem dos Cavaleiros para que você possa entregar os cartões de inteligência e, em seguida, iremos às lojas de armas e armaduras para que você possa comprar novos equipamentos. Tudo bem, Michio-sama? Claro, sem objeções aqui. Seguimos pela cidade pela larga rua de paralelepípedos. Os prédios de ambos os lados eram todos bem cuidados e tinham cerca de 4 ou 5 andares de altura. Para uma civilização onde bens e materiais de construção não são tão facilmente acessíveis como no Japão moderno, tudo parecia relativamente avançado. As ruas eram movimentadas e cheias de pessoas animadas e cheias de energia, mas não a ponto de se poder chamar todo aquele lugar de caótico. Muito pelo contrário, na verdade. No geral, este lugar parecia uma boa cidade. Ativei minha habilidade de identificar por curiosidade e vi que as pessoas que passavam por nós eram uma mistura de classes, como aldeões, fazendeiros, mascates e até guerreiros. Imaginar que uma mistura dessas pudesse coexistir em paz. Se você continuar em frente pela estrada principal, chegará ao centro da cidade, mas por enquanto vamos virar à direita aqui. Ok. E a carroça virou à direita no cruzamento mais próximo. Um aviso. A vizinhança onde o mercador de escravos está localizado é um lugar onde é melhor estar sempre alerta se você não quiser se envolver em situações obscuras. Também há bordéis e sex shops por perto, mas eu não recomendaria usar os serviços deles se esta for sua primeira vez em uma cidade como essa. Além disso, e não leve a mal, Michio-sama, você parece jovem demais para participar dos serviços oferecidos pelas prostitutas. E ele olhou para mim como se eu fosse algum tipo de criança que precisa de cuidados o tempo todo. Vou levar isso em consideração. Ele provavelmente pensou que eu nem sabia o que era uma prostituta. Haha, a piada é com você, seu babaca, porque eu sei muito bem o que é uma prostituta e exatamente que tipo de serviços elas costumam oferecer. É verdade que nunca visitei nenhum bordel nem usei esses serviços, mas vi muitos filmes sobre o assunto, então tenho todo o conhecimento teórico de que preciso, então talvez, só talvez, seja a hora de me livrar do meu inútil cartão de virgindade e entrar no mundo proibido e deslumbrante da diversão adulta e sensual. Afinal, como se trata de um cenário medieval, a demanda por prostitutas deve ser bastante alta, e certamente haverá muitas. No entanto, com a segurança precária ao redor das muralhas e a entrada restrita na cidade, é possível que a maioria delas esteja aninhada perto das favelas ou seja controlada por gangues ou outros criminosos, assim como no meu mundo. Este assunto também precisará ser investigado com mais detalhes. Quer dizer, é um procedimento padrão, certo? Para conhecer os perigos potenciais deste novo e estranho mundo, seria melhor vivenciá-los e esclarecê-los por mim mesmo, após conduzir uma pesquisa exaustiva e complexa. Certo, vamos com esse argumento. O que é essa cara de nojo? Como se eu fosse um pedaço de lixo senciente e incombustível. Isto é uma pesquisa. Uma pesquisa científica prática sobre outro mundo e os perigos que podem se esconder nele. Além disso,
tenho que conduzi-la pessoalmente para alcançar os melhores resultados possíveis. Não posso simplesmente confiar nas palavras de outra pessoa, neste caso específico, o comerciante, porque essa pessoa pode ser tendenciosa contra aquela profissão específica, tornando sua opinião inútil do ponto de vista científico. É por isso que vou simplesmente fazer isso. Vou realizar meus sonhos. Realizar. Assim que viramos à direita na estrada principal, a carroça parou na segunda casa. Seria esta a casa do mercador de escravos? Para mim, parece uma casa comum de 3 andares, de tijolos vermelhos. Bom dia e bem-vindos. Como podemos ajudar? Quando a carroça parou, um jovem saltou da porta quase imediatamente. Uma rápida identificação revelou que ele era um mercador de nível 3. Se seu nível é tão baixo, isso deve significar que ele ainda é apenas um aprendiz. Estou aqui para deixar um criminoso que ousou cometer o crime de roubar um herói. Verifique a gaiola na parte de trás da carroça, por favor. Seguindo as instruções do mercador, o aprendiz do negociante de escravos fez o que lhe foi dito e removeu o lençol que cobria a gaiola na parte de trás da carroça. Depois disso, examinou o homem enjaulado por um instante e disse: "Muito bem. Por favor, siga-me para dentro da loja." E nós o seguimos. Já que eu disse a ele que você é um herói, certamente receberemos um bom preço por aquele escravo. O mercador sussurrou isso para mim para que o aprendiz não pudesse nos ouvir. Bem, é claro que vamos conseguir um bom preço. Quer dizer, eu tenho minha habilidade de preços 30% melhores ativada e tudo, então esse é o único resultado que devemos esperar. O mestre chegará em breve. Enquanto isso, posso pedir o documento de propriedade necessário para a compra? Mas é claro. Aqui está. E aqui está uma cópia para você, Michio-sama. O comerciante. Vou chamá-lo de Pitsker-san de agora em diante, será mais fácil assim. Pitsker-san apresentou 2 documentos e me entregou um deles. É isso é? Uma escritura oficial de propriedade de escravos assinada pelo chefe da vila. Ah, então eu até tenho uma confirmação por escrito de que tenho um escravo, né? Que legal, mas também um pouco perturbador ao mesmo tempo. Continuei olhando enquanto éramos guiados para uma das salas nos fundos da loja, claramente destinada a receber visitas. Logo depois de nos acomodarmos no grande sofá de couro, um homem apareceu diante de nós. Ao identificar, descobri que era um mercador de escravos, na casa dos 40. Em outras palavras, ele era o dono de todo aquele estabelecimento. Seu nível, 44, também era o mais alto que já vi desde que cheguei a este mundo. Ou será que esta vila onde eu apareci era literalmente um pedaço de pau na lama no meio do nada? Eu sou o Alan, o dono desta loja. Michio. Kaga Michio. Eu sou Pitsker, um comerciante da vila de Somara. É um prazer conhecê-lo. O prazer é todo meu. Levantamos, nos cumprimentamos e sentamos novamente. Mas, caramba, este sofá é realmente confortável. Será que esse Alan poderia se dar ao luxo de comprar um item tão luxuoso só por causa do dinheiro que ganhava com o mercado de escravos? O portão principal parecia bastante movimentado. Aconteceu alguma coisa? Pitsker-san começou com uma pequena conversa informal. Então presumo que vocês dois ainda não sabem? Não sabe o quê? Ele olhou para nós e revelou algumas informações curiosas. Um labirinto foi encontrado há 2 dias. Um labirinto, você disse? Essa é definitivamente uma informação muito curiosa. Ah, um labirinto, hein? Legal, isso é muito legal. Principalmente porque não me lembro se o cenário que escolhi para o meu jogo era aquele que tinha mundo aberto e masmorras ou apenas um dos 2. Mas, como mencionaram que ele havia sido descoberto há apenas 2 dias, isso deve significar que é um cenário com os 2, afinal. Acho que por enquanto vou ficar aqui sentado, em silêncio, e coletar o máximo de informações possível da conversa deles. Você encontrou algum monstro fora da cidade?
Não exatamente fora de veio, mas encontramos 2 deles em um período bem curto de tempo. 2 vezes, hein? Então talvez isso signifique que a atividade de outros labirintos e monstros fora deles também começará a aumentar? Quais monstros você encontrou? O primeiro foi um coelho lento, mas o segundo foi um gummy slime. Entendo. Deve ter sido bem difícil para você, né? Alan, o mercador de escravos, perguntou a Pitsquer-san com um tom de preocupação honesta na voz. Teria sido se eu estivesse sozinho. Mas, felizmente, Michio-sama, este jovem honesto aqui, estava viajando comigo hoje e cuidou daquela monstruosidade miserável antes mesmo que eu tivesse a chance de piscar. Este jovem derrotou um monstro desse sozinho? Não quero ser rude, mas ele certamente não me parece o tipo de lutador. Eu também pensei isso quando o conheci, mas ontem ele também ajudou a derrotar um grupo de bandidos que tentou invadir a vila onde eu costumo fazer negócios e ele derrotou a maioria deles enquanto salvava as vidas dos moradores e do chefe da vila, então ele provou seu valor para mim mais do que o suficiente. Nossa, era incrivelmente bom receber tantos elogios, mas também estava me deixando super desconfortável, já que não estou acostumado a receber elogios. Aliás, será que aquele gummy slime era mesmo tão forte assim? Ou talvez fosse mesmo, mas eu simplesmente não consegui perceber porque lutei com ele contra Durandal e o derrotei em 3 ataques? Enfim, seria melhor mudar de assunto o mais rápido possível, senão meu pobre coração pode não aguentar tantos elogios. Sabe, aquele homem provavelmente teria tentado roubar aquele equipamento independentemente de eu estar lá ou não. Sem mencionar que eu estava na vila por pura coincidência. Pode ser, mas não muda o fato de que foi você, e ninguém mais, quem ajudou a vila, Michio-sama, e que ele tentou roubar parte do equipamento que era sua parte dos despojos de batalha. Vejo que você se sente desconfortável com ele sendo seu escravo, mas acredite em mim, isso é para melhor. Concordo com ele. Agora, posso dar uma olhada naquela escritura de propriedade? Ah, sim, claro. Aqui está. Entreguei meu documento ao mercador de escravos. Há alguma mudança no acordo habitual que eu deva saber? Desejo repassar metade do preço de venda para Michio-sama. Pitsquer-san explicou ao mercador de escravos enquanto lia a escritura de propriedade de escravos. Certamente. Não vejo problemas nisso. Se me permite perguntar, quanto vai ser? Foi confirmado que o homem que você deseja vender tem boa saúde e não deve ter problemas para realizar trabalhos manuais, então acho que vou lhe oferecer o preço normal de 30.000 nar. Não sei se é um preço alto ou baixo, porque não conheço o funcionamento interno do mercado de escravos, então apenas olhei para Pitsquer-san. Ele assentiu levemente. Entendo. Este é realmente um bom preço. Estou feliz que estejamos na mesma página aqui. Então, como eu disse antes, metade dessa quantia será paga a Michio-sama. Parece que minha habilidade, que deveria me dar um aumento de 30% no preço, não funcionou desta vez. Talvez seja por causa das minhas configurações atuais de classe? Ou talvez pelo fato de a transação não ter sido feita diretamente comigo? É a primeira vez que você usa os serviços de venda de escravos, rapaz? Alan, o mercador de escravos, me perguntou diretamente. Sim. Afinal, é a primeira vez que venho a esta cidade. Entendo. Você é um aventureiro? Ou planeja se tornar um em breve? É. Por que ele perguntou uma coisa dessas? Será que meu rosto parece o de um aventureiro? É, claro. Que tipo de aventureiro anda por vilas aleatórias repelindo ataques de bandidos e roubando sandálias de celeiros velhos, não é mesmo? Ainda não sou um aventureiro, mas pretendo me juntar à guilda deles em um futuro próximo. Então, posso presumir que você também estará interessado em comprar mais escravos em um futuro próximo? Espere um minuto. O que esse cara acabou de dizer? Tipo, existem? Bem, existem muitos aventureiros que compram escravos? Finalmente consegui conectar minhas palavras em uma frase relativamente normal. Claro que sim.
Mais do que você pensa, na verdade. Comprar um escravo, hein? Nunca pensei nessa possibilidade, provavelmente porque nos tempos modernos a escravidão foi abolida há muito tempo e ninguém sequer pensaria em voltar àqueles tempos sombrios. Mas este mundo é muito diferente do meu. Há escravos aqui. Além disso, a escravidão parece ser um ramo de negócios em expansão. Esses escravos podem ser vendidos em troca de quantias elevadas de dinheiro, então é claro que o oposto também deveria ser possível. Mas se for esse o caso, seria possível comprar uma escrava? Tendo Puff, uma linda garota como minha escrava. Aquela que eu podia dar ordens, e fazer o que eu quisesse com ela. Haha, hahaha. Se não se importa que eu pergunte, por que está agindo como se fosse a primeira vez que ouve falar disso? Isso deveria ser de conhecimento geral, um dos pilares deste mundo que todo cidadão, independentemente de sua posição social, deveria conhecer. É sobre isso. Veja bem, peço desculpas por fazer perguntas tão óbvias, mas durante a maior parte da minha vida vivi com meu mestre nas profundezas das montanhas, onde treinávamos juntos, e só visitávamos lugares civilizados para reabastecer alimentos e suprimentos necessários, então temo que eu não possuo o mesmo tipo de bom senso que todos vocês têm. Desculpe. Usei a primeira desculpa que me veio à cabeça. Minha lógica era que, se eu tivesse passado a vida inteira treinando nas montanhas, sem qualquer acesso à civilização, isso explicaria perfeitamente minha falta de conhecimento, bem como minha suposta destreza em batalha. A maior questão aqui é se eles vão ou não cair nessa. Além disso, minha força vem do fato de ter Durandal como minha arma, nada mais. Ah, agora que olho para você, você parece bem jovem, ou melhor, como se tivesse acabado de entrar na idade adulta. Entendi, agora entendi. Você deve ter passado por momentos bem difíceis vivendo uma vida assim, né? Nesse caso, quer ir ver o labirinto perto desta cidade com seus próprios olhos? Nunca estive em um antes, então pode ser uma boa experiência para mim. Se não for um problema, é claro. Se realmente existem masmorras neste mundo, explorá-las pode ser uma boa ideia. Assim como todo homem sente que é seu dever enfiar o dedo num buraco quando vê um, eu acho que todo aspirante aventureiro deveria ir à masmorra. Principalmente se houver a possibilidade de encontrar tesouros raros ou subir de nível muito mais rápido. Então explicarei com mais detalhes quando você terminar de cuidar dos seus negócios aqui na cidade. O que você acha? Claro. Desculpe por fazer você se esforçar desse jeito. De jeito nenhum. Qualquer coisa, desde que isso signifique conseguir outro cliente próspero. Sinto que poderíamos ter conseguido mais do que simplesmente vender um escravo por um bom preço aqui. O mercador de escravos saiu da sala por um minuto e depois voltou com o dinheiro. Esta é a metade do preço de 15.000 nar, conforme combinado. Muito obrigado. Pitsker-san recebeu o dinheiro com gratidão. Era uma moeda de ouro e um monte de moedas de prata. Então, uma moeda de ouro equivale a 10.000 moedas de cobre? É para o nosso mais novo cliente, um bônus especial de 19.500 nar como incentivo para continuar fazendo negócios conosco. Aguardamos ansiosamente por quaisquer transações futuras que você esteja disposto a fazer. Então, desta vez, minha habilidade bônus funcionou corretamente. É bom saber, mas não gosto muito da ideia de escravizar mais pessoas. Desta vez foi uma exceção, mas a perspectiva de arruinar ativamente a vida de alguém dessa forma não me atrai muito. Comprar escravos, mulheres, claro, ainda pode ser uma opção, mas escravos são absolutamente inaceitáveis. Estamos ansiosos para fazer negócios com você, Michio-sama. Tenha um bom dia. Parece que ele já se lembrou do meu nome. Ótimo, agora não tenho escolha a não ser voltar aqui. Ah, bem, talvez ele me conte mais sobre o labirinto, então acho que não faria mal nenhum. Depois que terminamos nossos negócios lá, Pitsker-san e eu saímos da loja de escravos e subimos na carroça novamente. Aquela última transação adicionou muito mais moedas à minha bolsa,
E tudo isso só pelos preços 30% melhores. Olhei várias vezes para Pitsquer-san, mas ele não pareceu se importar nem um pouco com o fato de eu ter obtido mais dinheiro do que ele por um motivo tão bizarro. O mercador de escravos disse que era um presente para incentivar mais transações no futuro, mas era exatamente nisso que eu estava mais cético. Eu aceitei o dinheiro, então acho que não há como voltar atrás agora, hein? Mas tanto minha mente quanto meu coração me diziam que me aprofundar mais naquele negócio de escravos era uma má ideia. Quer dizer, na minha época, a escravidão foi abolida por completo e até mesmo pensar em comprar poderia ser considerado um crime grave. Mas este mundo parece ter seu código de ética tirado diretamente da Idade Média, então acho que para eles comprar e vender escravos não é diferente de comprar coisas no supermercado local. Eu sei que eu mesmo disse que deveria me acostumar a viver neste novo mundo o mais rápido possível, mas isso não mudava o fato de que fazer algo que me ensinaram ser errado em sua essência ainda me incomodava. Depois de retornar à estrada principal, seguimos em direção ao centro da cidade. É tão animado aqui. Havia várias barracas em ambos os lados da rua vendendo diversos itens, comida, roupas, etc., e as pessoas se aglomeravam perto de cada uma delas em grandes grupos. Algumas delas até tinham pessoas que pareciam padres e cozinheiros de rua. Não pude deixar de pensar em quantas dessas pessoas eram cidadãos comuns e quantas delas eram, na verdade, aventureiros. Aquele prédio ali é onde a Ordem dos Cavaleiros está localizada. Pitsquer-san apontou para um certo prédio localizado no que parecia ser a praça central da cidade. Era um prédio alto de tijolos com uma torre sineira. Aparentemente, essa seria a nossa próxima parada. Quando estacionamos a carroça em frente, um cavaleiro de aparência jovem se aproximou para nos cumprimentar. O identificar me disse que ele era um cavaleiro de nível 4, então, como seu nível é tão baixo, isso deve significar que ele ainda é tecnicamente um escudeiro, certo? Michio-sama, por favor, me dê os cartões de inteligência dos bandidos, pode ser? Pitsquer-san me pediu enquanto estendia a mão. Ah, certo. Por um momento, esqueci completamente que nosso único objetivo ao vir aqui era trocar os cartões de inteligência dos bandidos por, presumivelmente, dinheiro? Tirei a mochila dos ombros, abri a bolsa com cordão, tirei os cartões de inteligência e os entreguei ao cavaleiro enquanto Pitsquer-san fazia o mesmo. Os dois que ele entregou são dos dois bandidos que os aldeões conseguiram derrotar. Será que ele conseguirá ver algo que eu não consegui ver neles? Quer dizer, eu já tentei olhar aqueles cartões antes para ver se eles tinham alguma informação sobre uma possível recompensa por suas cabeças, mas no fim das contas não encontrei nada disso. Agora vou verificar seus cartões de inteligência também. Por favor, faça isso. O comerciante levantou a mão esquerda e a levou até o rosto do cavaleiro. Investigue a vontade do espírito fluente, a sabedoria do intelecto. Cartão de inteligência, abra. Ele entoou um breve feitiço, após o qual as letras apareceram no ar acima dos cartões de inteligência. Então ele vai verificar nossas informações pessoais também, é? Isso é ruim. Agora ele provavelmente vai verificar meu cartão de inteligência também. Mas será que eu tenho um desses? E o que vou fazer se descobrir que não tenho? Ele olhou para o cartão do comerciante por um tempo, depois assentiu e devolveu os cartões a Pitsquer-san, que retribuiu o gesto, e então voltou seu olhar para mim. Bem, aqui vai. Sem muita escolha, fiquei diante do cavaleiro e levantei minha mão esquerda em direção ao rosto dele, imitando os movimentos de Pitsquer-san o mais fielmente possível. Está tudo bem? Fiz direito? Está bom? Investigue a vontade do espírito fluente, a sabedoria do intelecto. Cartão de inteligência, abra. Meu coração batia loucamente durante todo o tempo em que ele entoava o feitiço, mas, para meu alívio, o cartão saltou da minha mão esquerda, exatamente como aconteceu quando o mercador fez isso antes. Uma bala foi desviada, mas ainda fiquei um pouco ansioso quando o cavaleiro começou a examinar o cartão com os olhos. O que vai acontecer agora?
Vai ficar tudo bem? É. Como está? Tem algo errado? Perguntei ao cavaleiro quando ele ficou em silêncio por um bom tempo. Tenho medo desse silêncio. Você tem sobrenome? Você é um homem livre? Sim. Acho que me borrei um pouco. Muito bem. Por favor, venha comigo. Parece que consegui passar por enquanto. O cavaleiro entrou no prédio e foi até uma das salas que parecia um escritório, e nós o seguimos obedientemente. Enquanto fazíamos isso, dei uma olhada no meu próprio cartão de inteligência. Kaga Michio. 17, homem, aldeão, homem livre. Todas as informações sobre mim estavam escritas em kanji. Kanji é a escrita oficial neste mundo. Aliás, talvez ter sobrenome fosse algo raro por aqui? Sem mencionar que foi a primeira vez que ouvi que eu era um homem livre. Os homens livres são diferentes das pessoas comuns aqui. Talvez sejam alguém de quem os nobres não gostam. Então, o que foi tudo isso? Ele estava verificando se você tinha uma das classes criminosas ou não. Se tivesse, não conseguiria coletar a recompensa, já que elas não podem ser entregues a criminosos. Essas palavras congelaram o mundo ao meu redor. Eu tenho uma classe de ladrão. Mas a classe listada no meu cartão de inteligência era de aldeão, então isso significa que apenas a primeira classe é visível para outras pessoas que verificam seu cartão de inteligência. Ter aldeão como minha primeira classe foi um pouco chato, mas agora estou feliz por tê-la. Assim, poderei evitar conflitos desnecessários com a lei. É mesmo? Foi tudo o que consegui dizer antes de suspirar fundo. Tentei puxar o cartão da minha mão, mas, por mais que eu tentasse, ele simplesmente se recusava a sair. Empurrei-o de volta para minha mão, agarrei a ponta que saía e puxei delicadamente, fazendo-o retrair. Mesmo que ele estivesse deslizando para dentro e para fora da minha própria carne, não senti nenhum tipo de desconforto. Tão misterioso. Vamos verificar os cartões de inteligência dos bandidos lá dentro. Voltarei com os resultados em breve, então, por favor, espere aqui. Aproveitando aquele breve momento de espera, perguntei a Pitsquer-san. Uma pergunta. Como você extrai os cartões de inteligência de outras maneiras sem que o dono as mostre voluntariamente a você? Quando uma pessoa é morta, seu cartão de inteligência será ejetado aproximadamente 30 minutos após a morte. Pitsquer-san explicou com naturalidade. Então, o que eu entendi é que não é possível obter cartões de inteligência ou roubá-los se a pessoa que os possui ainda estiver viva. Uma curta espera depois, uma bela cavaleira saiu de um dos escritórios. A identificação revelou que ela devia ser uma das figurões dali, pois tinha um nome que soava nobre e seu nível era muito superior ao do sujeito que estava conosco. Era uma bela dama com um corpo esbelto que nem mesmo a armadura conseguia esconder, embora seu peito fosse, na melhor das hipóteses, de tamanho médio. Ela tinha os cabelos cor de linho presos em um rabo de cavalo fofo, mas aposto que, se os soltasse, chegariam até sua cintura fina. Você foi quem derrotou os bandidos que invadiram a vila de Somara ontem? E ela dirigiu seu olhar afiado e penetrante diretamente para mim. Sim, é isso mesmo. Era um bando de bandidos que tinha sua base de operações nas favelas desta cidade. Estamos no meio da operação para eliminá-los, mas alguns deles conseguiram fugir da cidade antes que pudéssemos levá-los à justiça com nosso aço. Estou certo em dizer que você foi pago por 2, mas não pelos demais? A bela cavaleira olhou para Pitsquer-san. Sim, senhora, isso mesmo. Ela então olhou para o cavaleiro que nos trouxe até aqui como se visse algo imundo grudado em seu sapato, olhou profundamente e estalou os dedos. Menos de 10 segundos depois, outro cavaleiro nível 4 veio correndo até ela com uma bolsa de couro branca nas mãos. Este é o prêmio em dinheiro pelos bandidos. Pegue. E ela jogou a bolsa em mim. Uá! Foi repentino, mas felizmente consegui pegá-lo antes que caísse no chão. Não foi uma atitude meio idiota? Pronto, você tem seu dinheiro. Agora, se é só isso, sugiro que vá embora rápido se não quiser causar mais problemas.
E ela foi embora sem nos dizer mais nada. É isso? Simples assim? Não, pelo menos desta vez, deixe-me agir como um ser humano de verdade. Desculpe-me pelo incômodo. E muito obrigado. Ela parou por um segundo e olhou para mim, mas não disse mais nada além disso. O que está acontecendo? Minha sinceridade não chegou até ela? Será que eu errei de novo? Ela não disse nada. Nenhuma palavra de agradecimento, nem mesmo uma explicação sobre como a vila poderia estar sob ataque de bandidos mesmo com todos os cavaleiros na cidade? Não se culpe por isso, Michio-sama. A maioria dos cavaleiros vem de famílias nobres e eles sempre tendem a menosprezar a nós, plebeus. Pitsquer-san diz isso enquanto voltamos para a carroça. Eu sei disso. Eu entendo isso. Mas ainda acho que isso está errado. Porque os únicos que conseguem se dar bem com garotas bonitas são os caras gostosos da alta sociedade. Eu pensei que algo mudaria quando eu decidisse deixar meu velho mundo para trás, mas aparentemente minha sorte não mudou nada. Suspiro. Então, para onde vamos agora? Lojas de armas e armaduras? Perguntei a Pitsquer-san com a voz cansada. Isso mesmo. E a carroça retomou sua viagem pela estrada pavimentada. Quanto ao dinheiro do prêmio dos cartões de inteligência dos bandidos, coloquei-o na bolsa com cordão na minha mochila, como todo o resto. Será que minha habilidade também funcionou? Se realmente funcionar, considerando que o dinheiro teve que ser entregue diretamente a mim, então acho que provavelmente funcionou, então acho que toda aquela confusão na guarita valeu a pena, já que agora eu devo ter uma boa quantia de dinheiro para comprar todo o resto que vou precisar. Pelo menos uma coisa funcionou como esperado aqui. A loja de armas e armaduras ficava a uma curta distância da praça central, então não precisávamos ir muito longe para chegar lá. Quando entramos, a primeira coisa que vi foi uma espada larga em uma enorme vitrine no meio da loja. Identificá-la revelou que era uma espada larga de aço com 3 habilidades, o que me fez pensar que poderia ser uma arma bastante decente. Quando entramos na loja, não havia ninguém atrás do balcão, mas quando a campainha acima da porta tocou, um homem logo surgiu das profundezas da loja. Ele era um comerciante de armas de nível 11. Então, aparentemente, este mundo pode ter muitas classes distintas, mesmo quando se trata de comerciantes e vendedores, sem agrupá-las todas em uma única categoria. Bem-vindos ao meu excelente estabelecimento. Como posso ajudá-los? Gostaríamos de vender alguns equipamentos. Pitsquer-san disse e começou a presentear o comerciante de armas com todo o equipamento que estava na parte de trás da carroça. Vamos ver agora. Almas que habitam armas, liberem seu poder. A avaliação de armas. O mercador de armas recitou o feitiço e começou a examinar a espada de cobre. Batump, 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 batump. Por algum motivo, ter as armas avaliadas daquele jeito me deixou tão nervoso quanto quando aquele cavaleiro de antes estava verificando meu cartão de inteligência. Mas, olhando pelo lado positivo, a avaliação de armas deve ser muito mais tranquila do que aquela empreitada anterior e não deve terminar em uma montanha-russa emocional estressante, ou pelo menos espero que sim de todo o coração. Além disso, se existem magias para examinar cartões de inteligência e armas especificamente, será que também existem magias para identificar habilidades bônus? Como é? Quantos desses você tem? Espadas de cobre? 18 no total. Então eu vou comprá-las de você por 250 na arcada. Essa foi a oferta do mercador de armas. Pitsquer-san fechou os olhos e assentiu levemente, e eu entendo perfeitamente o porquê. Vai ser uma boa quantia, mesmo que tenha que ser distribuída entre os aldeões no final. Muito bem. A seguir, aquela espada de ferro. Posso comprá-la por 1000 nar. Oh, sério? E então? Ele pega a rapieira flamejante e olha para ela por um bom tempo. O que vai ser? Esta arma, a rapieira flamejante, vejo que tem uma habilidade. Nesse caso, estou disposto a pagar 18.000 nar por ela.
Eu meio que esperava que os números fossem diferentes para uma arma que tem uma habilidade, mas ser tanto assim? Olhei para Pitsquer-san e ele pareceu tão surpreso quanto eu, mas mesmo assim assentiu em concordância mais uma vez. Estou satisfeito com essa quantia. É 500 nar por aquela cimitarra. Ele diz isso depois de apenas olhar para a espada curva que estava entre as armas que pretendíamos vender. Esse preço inclui os slots de habilidade? Com todo respeito, senhor cliente, por favor, não tente bancar o esperto comigo. Esta arma não possui habilidades, então só posso oferecer o preço normal por ela. Foi o que ele disse. Então você quer me dizer que, mesmo sendo o mercador de armas, ele não sabe da existência dos slots de habilidade? Não, claro que não tem nenhuma habilidade, não vou discutir isso. Aliás, quanto custaria esta espada aqui? Entreguei a espada de cobre da minha cintura ao mercador de armas. Era aquela com os espaços de habilidade vazios que obtive ao matar os bandidos. Almas que habitam armas, liberem seu poder. A avaliação de arma. Esta é apenas uma espada de cobre comum. 250 nar e nem um único nar a mais. Não gostei de como esse babaca enfatizou a palavra apenas. Aquela espada de cobre não é igual às outras, porque tem slots de habilidade vazios. Como eu pensava, esse cara simplesmente não consegue vê-los por algum motivo. Tudo bem, acabei de confirmar que os slots de habilidade não têm impacto algum no preço do item. O que importa são as habilidades em si. Tudo bem. Vamos vender a cimitarra junto com as outras espadas. Muito obrigado. Como é uma transação tão grande, vou lhe fazer uma oferta especial e aceitar todas elas, totalizando 35.550 nar. Que tal? Esse é o efeito da minha habilidade bônus. Mas desta vez a transação não foi feita diretamente comigo, então não deveria ser ativada. Arg, sinceramente não sei mais o que está acontecendo. Temos um acordo? Acredito que sim. Muito bem. Por favor, espere um minuto enquanto eu pego o dinheiro. O comerciante de armas voltou aos fundos do prédio e logo voltou com o dinheiro. Ele tinha 3 moedas de ouro, 5 de prata e um monte de moedas de cobre. Peguei minha parte das moedas sem nem contá-las, porque a essa altura já era muito trabalhoso. Muito obrigado pelo seu patrocínio. Foi um prazer fazer negócios com você. Coloquei todas as minhas moedas na bolsa e dei as 2 moedas de ouro para Pitsquer-san. Essas 2 moedas são a parte de toda a vila, certo? Isso mesmo, Michio-sama. Devo dizer que isso é bastante para essa quantidade de itens. Conseguimos vender todas as nossas espadas de cobre, espada de ferro, florete de chamas e 2 cimitarras por um total de 20.000 nar. Sério? Até eu estou surpreso que conseguimos vender tudo por tanto. Acho que a sorte está do nosso lado hoje. Pois é, sorte. E o nome dessa sorte é minha habilidade bônus de 30% de aumento de preços. Vá em frente, me agradeça, me elogie por isso. O quê? Um homem pode sonhar, certo? A próxima loja em que paramos foi a loja de armaduras. Como os bandidos que atacaram a vila não usavam armadura, não temos nada para vender aqui, mas se você quer se tornar um aventureiro de verdade, esta é uma compra que não podemos negligenciar, Michio-sama. Não se preocupe com o preço e escolha o que melhor atender às suas necessidades. Se for necessário, emprestarei parte do meu dinheiro pessoal. Obrigado pela oferta, mas não acho que vá ser necessário ir tão longe. Não, mais uma vez, quero expressar minha gratidão por salvar a vila. Se você não tivesse aparecido, é bem possível que, como um dos aldeões mais ricos, eu tivesse sido morto e meus bens e economias roubados. Não é exagero dizer que provavelmente nunca serei capaz de retribuir integralmente o que você fez ontem, então me permita fazer o que puder, quando puder. Você diz isso, mas tanta gratidão vinda de um cara é meio gay para mim. Mas, pensando bem, pelo menos você me agradeceu. Chirihi-san, por outro lado, não me visitou durante a noite para me agradecer com seu corpo.
estacionamos perto da loja e entramos, olhando todas as diferentes peças de armadura antes de decidirmos que o melhor ajuste para mim seria uma armadura peitoral de couro e um par de sapatos de couro, e chamamos o lojista. Bem-vindos, estimados clientes. Como posso ser útil? Olhei para ele com identificar e confirmei que era o mercador de armaduras. Cara, eles estão realmente exagerando na quantidade de classes que este mundo tem. Será que cada mercador tem sua própria classe, dependendo do que vende? Porque se for mesmo assim, as possibilidades são literalmente limitadas. Sim, gostaríamos de comprar esta armadura peitoral de couro e estes sapatos de couro e também vender esta bandana aqui. Almas que habitam armaduras, tornam-se uma parede inquebrável. Avaliação de armadura. O mercador de armaduras pegou a bandana de bandido que eu lhe dei e a avaliou com seu feitiço. Eu preferiria muito que fizessem isso normalmente, sem usar magia, mas se a avaliação só pode ser feita dessa maneira, acho que não há como evitar. Já que estamos falando de magia, gostaria de saber se todos podem usar todos os feitiços de avaliação, ou se há uma limitação de tal forma que mercadores de armas só podem avaliar armas e mercadores de armaduras só podem avaliar armaduras. E daí? Quanto custa? Primeiro, o mais importante. Que diabos é isso? O mercador de armaduras levanta a bandana de bandido e a balança na minha frente. Será que ele também vai suspeitar de algo suspeito só porque eu tinha um item com a palavra bandido no nome? Uma bandana de bandido. E daí? Não faz sentido tentar enganá-lo, então apenas dei a ele o nome do item, sem nem tentar esconder. Ah, então você sabe o que é isso? Mas, pensando bem, você parece surpreso, então me permita te dar um sermão, garoto, este é um equipamento de bandido. Ele aumenta as habilidades físicas de quem o usa, mas apenas se ele ou ela tiver uma classe de bandido, ladrão ou qualquer outra que esteja relacionada a ser um fora da lei. Bandidos podem te pagar até 10 mil ou talvez até 20 mil NAR por ele, mas como esta é uma loja normal, receio que não possa aceitar isso. Então só serve para bandidos e afins? Tudo bem, já que ele nem toca, vamos deixar por isso mesmo. Ok, esqueça isso e vamos fazer negócios com outra coisa. Guardei a bandana de bandido e continuei vendendo os outros produtos para ele. Bem, eu tenho uma classe de ladrão, então, tecnicamente, a bandana de bandido deve ser útil para mim. Terei que testá-la se a oportunidade surgir. Mas, por enquanto, tudo o que posso dizer é que comprar e vender coisas neste mundo parece ser desnecessariamente complicado, então, se eu quiser facilitar minha vida no futuro, preciso fazer uma anotação mental para limitar essas escapadas o máximo possível, ou então meu pobre coração japonês não durará muito.